Estudo para concursos, Lesp, Regimento Interno, título 1, lei seca, né? Da Assembleia Legislativa, articulo 1 a 9. Comentário aqui, o que tem que estudar para lei seca do Regimento Interno é o título 1, Assembleia Legislativa, articulo... Cadê? Eu tô aqui, né? Isso quer dizer, tem uns 100 artículos que não precisa ler, tá? Tem uns específicos, tipo, no título da... Tem leis específicas aqui, cadê? Título... Aqui, ó. Lei de elaboração de especial, você só tem que ler o capítulo de leis orçamentárias, que é o 246 e 248. Tem mais repetições, mas o começo tem que tudo ler, tá? É porque todo o começo é tudo... É o basicão de regimento interno, tipo de assembleia, de quais são as coisas que tem lá, quais são as comissões, ou seja, o começo são quem mora lá na casa da assembleia, o que é cada quais são os trabalhos que eles fazem, ou seja, tudo o básico das coisas. Daí depois disso, os trabalhos, tramitação, sessões, tem as partes das leis e do regimento interno administrativo. Bom, vamos lá, título, daí só confirmando, né, regimento interno tem que ler título 1, Assembleia Legislativa, articulo 1 a 9. Título 2, órgãos da Assembleia, articulo 110 a, quer dizer, articulo 10 a 77. Os órgãos são mais complicados, né? Articulo 3 aos deputados, título 3, deputados e deputadas, articulo 78 a 93. Título 4 das sessões, 98 a 22. Título 5 das proposições e sua tramitação, articulo 133 a 153, né, viu? Aqui já pulou alguns. Título 6 das debates e deliberações, articulo 180 a 207, aqui pulou mais alguns. E da elaboração legislativa especial, aqui só o capítulo da lei orçamentária. E o título 8, o último final, que é o regimento interno, do articulo 260 a 264, muito básico. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ler o título 1, Assembleia Legislativa, que é o articulo 1 a 9, já? Disposições preliminares, artigo 1, a Assembleia Legislativa tem sua sede na capital. Tem sua sede na capital do Estado e recinto normal dos seus trabalhos no Palácio 9 de Julho. O Palácio é o lugar onde você trabalha, tá? Na verdade, já que você está fazendo concurso para a Assembleia Legislativa, é interessante verificar onde é a Assembleia de Julho, né? Apesar de ter muita chance de isso não cair na prova, tá? Vamos lá. Qual que é mesmo? É Palácio, isso. Palácio 9 de Julho. Onde é esse lugar aí? Daí aqui tem a fotinho, que aparece lá em Todo Mundo que Faz. Daí você clica na tecla do Google Maps, daí você dá um zoom, e você percebe que ele fica na zona sul de São Paulo, lá no centro, depois do centro. Ele fica perto de qual estação? O Palácio 9 de Julho fica perto do Paraíso. Quer dizer, só tô achando o Paraíso aqui. E a Brigadeiro. Paraíso e Brigadeiro fica na Paulista, né? Então, ou seja, fica perto da Paulista. Daí achei aqui outra. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E tem a Avenida 23 de Maio, né? Também. Ela é pertinho. Tem essas avenidas aqui. Avenida Brasil, Avenida Brigadeiro, Avenida 23 de Maio. O palácio tá na Avenida Brasil. Mentira, parece eu dei um zoom maior e parece que o nome do lugar onde o treco tá é Avenida Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, interessante. Daí tem aqui do lado disso aqui, parece que é uma área inteira só disso aqui, uma área gigantona. Daí tem um Poupa Tempo, Lesp, Detran. Olha, tem um monte de lugares aqui da Detran, ou seja, se você for lá trabalhar, vai ter tudo no mesmo lugar, né? Tem a Coopera Lesp, não sei o que é isso. Tem o Banco Bradesco Legislativa USP. Não sei porque está escrito USP aqui. Tem a Bicicletário Pública Lesp, ou seja, você pode ir para lá de bicicleta. Que legal. Eu sempre queria ter trabalhar em algum lugar que eu poderia ir de bicicleta, né? Tipo, os únicos lugares que eu pensei em trabalhar, não dá para ir de bicicleta. O problema é que não tem lugar para guardar, né? Daí o único lugar que tem para guardar são em bicicletários do metrô, né? Daí,
Tipo, e se pra aqui o lugar da Assembleia? A Assembleia não é exatamente perto do metrô, né? Onde é que eu vou guardar, né? Que bom, tem um membro secretário. Interessante. Tem um poder, e daí tem um treco chamado Acervo Histórico de Poder Legislativo, ou seja, tem uma bibliotequinha aqui do lado, com foco em poder legislativo. Drive-in Paradiso, Instituto Legislativo Paulista, Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Palácio, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por que tem tantas coisas falando a mesma coisa, né? Tem o Gabinete de Deputados, tem o Banco do Bradesco, né? Muitas coisinhas. Bonitinho. Agora deixa eu só dar um deszoom. Deszoom eu quero dizer tirar o zoom, tá? Deszoom. Deixa eu ver se eu consigo identificar qual é o bairro disso aqui. Do 9 de julho. Eu tô fazendo umas coisas bem loucas, né? Quer dizer, umas coisas bem inúteis. Do lado aqui tem o Parque Ibirapuera, parece. Eu não tinha identificado aqui no mapa esse treco verde aqui, era o Parque Ibirapuera. Mas é sim. Ou seja, o parque é do lado do Parque Ibirapuera, né? Tem um metrô aqui do lado do Ibirapuera, né? Não consigo achar agora. Cadê aquela opção do Google Maps de colocar aparecer metrôs? Que triste, não consigo achar. Restaurantes, attractions, transit, parking, farmácias. Não consigo achar, que triste. Cliquei o treco de trânsito. Eu achei, eu cliquei um treco no mapa de aparecer metrôs e realmente não tem muitos metrôs aqui. Tipo, na verdade, se você for arredondar o círculo do Júlio Pestres, do Palácio, você vai encontrar um monte de metrô em volta dele, né? Você vai encontrar o da Brigadeiro, você vai encontrar do Paraíso, daí tem o Ana Rosa. Só que eles são, tipo, todos a mesma distância, assim. Claro que um é mais complicado, você tem que dar um monte de virada de esquerda e direita, tá. Daí, se você pega azul, daí troca para roxa. Também você pode pensar em usar o AACD servidor, o metrô ACC Divertidor artigo 8. Artigo 8, o que eu tô falando? Ele para do lado do Parque Ibirapuera. Pelo que eu sei, esse servidor é do lado do Tribunal de Contas do município de São Paulo também, né? Interessante. Ou seja, vai pro Parque Ibirapuera e você vai encontrar o Palácio de 9 de Julho em um canto lá. Do lado do Parque do 9 de Julho tem um treco que se chama Ginásio do Ibirapuera. Eu nem sabia que existia isso. Mas interessante, vou clicar aqui. É um treco de esportes, né? Como é que será que entra nesse canto? Daí fala aqui, Parque Ibirapuera, Rua Manuel Nóbregas, 1661, Parque Ibirapuera, telefone 3887-3500, tá. E aí tem mais fotinhas bonitinhas. Tem até uns... Tem um monte de coisa, que legal isso aqui. E aí olhando os comentários, lugar legal. Falando que o estacionamento é ruim, muito caro. O estádio vermelho é muito foda, muito legal, tem jogos muito legais lá. Daí parece que tem até coisas teatrais lá, que legal. Então, ou seja, esse lugarzinho, ginásio, eu queria entrar lá, parece interessante. Ou seja, se você for conseguir trabalhar nesse lugar aqui, vai ter um monte de lugar foda pra você ir, né? No meio disso aqui. Tem até o Monumento das Bandeiras, que é um lugar bem famoso, lá do lado do Parque da Ibirapuera, né? Apesar de você não poder ficar lá, porque, cara, o sol vai te matar lá. É muito foda. Bom, já nos divertimos olhando coisinhas desse museu. Muito provável que isso não vai cair no concurso, né? Quem liga pra onde você vai trabalhar? Mas é só pra dar força de vontade, né? Criar imagens mentais. Bom, no Palácio 9 de Julho não se realizarão atos estranhos à função da Assembleia Legislativa sem prévia autorização da mesa, sendo vedada sua concessão para atos não oficiais, segundo em caso de guerra, da comoção intestina, de calamidade pública ou de qualquer outra ocorrência que possibilite o seu funcionamento.
No Palácio 9 de Julho, a Assembleia poderá reunir-se em qualquer outro local por deliberação da mesa, a de referendo de maioria absoluta por parte dos parlamentares. Capítulo 2 da instalação. No primeiro ano de cada legislatura, os que tenham sido eleitos deputados a deputados reunir-se-ão em sessão preparatória na sede da Assembleia, às 15 horas do dia 15 de março, independentemente da convocação para posse de seus membros da eleição da mesa. Um assumirá a direção dos trabalhos do último presidente da Assembleia, se eleito e na falta deste, sucessivamente, dentre os deputados e deputadas presentes, o que haja exercido mais recentemente em caráter efetivo a presidência, a vice-presidência, o segundo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários, na falta destes, a presidência será ocupada pelo mais idoso dentre os reeleitos. Aberta a sessão, o presidente convidará 2 parlamentares de partidos diferentes para ocuparem os lugares de secretários. Em seguida, proceder-se-á ao recebimento dos diplomatas e da declaração de bens, a tomada de compromisso legal, a eleição da mesa. Artigo 3. Recebidos os diplomas e as declarações de bens da conformidade do artigo 18, parágrafo único da Constituição do Estado, o parágrafo Constituição do Estado, o presidente de pé, presidente da mesa, tá? Com todos presentes, proferirá o seguinte compromisso. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato promovendo o bem geral do Estado de São Paulo, dentro de normas constitucionais, ato contínuo, fato chamado pela cada deputado, eu também de pé vai declarar. Daí, tipo, o presidente fala isso aqui, e depois todo mundo fala, assim eu prometo. Depois, quando algum parlamentar tomar posse da sessão posterior, em que foi prestada a compromisso geral, ou vier suceder ao substituto, ou vier a suceder ou a substituir outro, nos casos previstos neste regimento, o presidente nomeará a comissão para receber ou acompanhar até a mesa onde antes de o empossar, ele tomará o compromisso regimental durante os períodos de exercício e a posse e ocorrerá perante a mesa da Assembleia Legislativa. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovadas, a posse dar-se-á no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, requerimento do interessado contado da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão, salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovada, pode se dar-se-á no prazo de 30 dias. Ou seja, próximo 30 dias, daí, quando é que conta? Da primeira sessão preparatória, só pode ser prorrogável se o cara pedir. E é contado da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura, da ocorrência do fato de ensejar por convocação do presidente, e só, essas duas. Primeira sessão e ocorrência de fato. Eu não sei o que significa. Ensejar. Fato que é ensejar. Entendo. Ou seja, tipo, uma força maior, o cara tem 30 dias, certo? Daí o cara, uma coisa de força maior aconteceu e daí ele, fato, esse é o fato, força maior. Eu conheci do fato de que ia fazer ensejar, daí ele pede, entendeu? Por convocação do presidente. Tipo, ou seja, se o presidente saber que o cara não vai ter como ir por causa de força maior ou uma enfermidade, ele pode ele mesmo dar essa prorrogação, entendeu? Interessante. Entendeu? O primeiro passo é ou ele mesmo pede, ou o segundo, mas ele tem que pedir antes das primeiras sessões. E o segundo, o próprio presidente fala. Legal. Parágrafo 3. Tem prestado compromisso, uma vez se o suplente da deputado dispensado de fazer novamente as convocações subsequentes. Artigo 4. O presidente fará publicar no Diário Oficial da Assembleia, no dia seguinte, princípio de publicidade, né? No dia seguinte, a relação nominal dos deputados empossados com as respectivas legendas. Parágrafo único. O nome parlamentar será comunicado pelos deputados e deputadas ao presidente. A eleição dos membros da mesa e dos substitutos, bem como o preenchimento de qualquer vaga, será feita por maioria absoluta dos votos. Parágrafo único. Não sendo obtida a maioria absoluta por qualquer dos candidatos, será feito em segunda escrutínio por maioria relativa, um dos mais votados da primeira em caso de empate. Considerar-se-á eleito o mais idoso, proclamada e empossada a mesa pelo presidente, encerrar-se a sessão. A eleição dos membros da mesa ou o preenchimento de qualquer vaga observará o procedimento previsto no artigo 201. Daí, já que falou um artigo aqui, eu estou imaginando que é lá as coisas do regimento interno, né? Vamos ver. O artigo 201 não é no regimento interno. O artigo 201, na verdade, ele está nos debates e deliberações. Interessante. Bom, vamos lá. As indicações dos candidatos aos diversos cargos serão apresentadas durante a sessão preparatória. A votação será realizada a cada cargo separadamente na ordem estabelecida no artigo 10, caput 1. Caput 1. Isso aqui faz entender, apesar de isso aqui eu ia só ler até o artigo 9, mas vamos ler lá o artigo 10, né? Artigo 10 diz da mesa. Artigo 10 diz, a mesa compõe do presidente e dos primeiros e segundos secretários. Presidente e secretários, tá.
E qual era mesmo? Era o parágrafo 1. Eu achei que ia ser inciso, né? Parágrafo 1 diz: para substituir, ou no caso do 3, do artículo 2, suceder o presidente e aos secretários haverá respectivamente 1, 2, 3, 4 vice-presidentes e 3 e 4 secretários. Não entendi. Eu não entendi. A votação será realizada para cada cargo separadamente na ordem estabelecida no artículo 10, caput e primeira e primeiro e parágrafo primeiro. Ah, entendi. Essa é a ordem que vai votar. Primeiro vota nos quem vai ser presidente, depois vota no vice-presidente, depois vota no secretário 1, depois no secretário 2, depois vai votando em mais outros caras. Os substitutos que fica falando no primeiro parágrafo. Bom, a votação para o cargo de presidente será feita obrigatoriamente pelo processo nominal. Para os demais cargos, a votação será feita pelo processo simbólico. Isso aqui eu acabei de aprender, né? Esse tipo de processo simbólico, mas ele estava em outro artigo lá no final. Essa coisa, nem sei o que é processo simbólico, meu. O que é processo simbólico? Bom, vamos lá. A votação será feita obrigatoriamente no processo nominal. Para os demais cargos, a votação será feita pelo processo simbólico, salvo se para qualquer dos cargos houver maiores de um candidato, quando deverá ser observado no processo nominal. Artigo na apuração, artigo 7, na apuração da eleição, observará o seguinte processo. O processo de os secretários farão os devidos assentamentos proclamados em voz alta à medida que se forem verificando os resultados da apuração. Parágrafo único. O presidente convidará os 2 parlamentares de partidos diferentes para acompanhar junto à mesa os trabalhos de apuração. Artigo 8. Não sendo eleito, desde logo qualquer membro da mesa definitiva, os trabalhos da Assembleia serão dirigidos pela mesa previsória, constituída na forma da artigo 2, que terá competência restrita para proceder à eleição. Parágrafo único. Se não for eleito, o presidente assumirá a presidência aquele que ele seguir na ordem hierárquica, sabendo-lhe unicamente completar a eleição, os cargos são preenchidos. Artigo 9. No terceiro ano de cada legislatura, a primeira sessão preparatória iniciar-se-á sob a direção da mesa anterior, às 15 horas nos dias 15 de março, procedendo-se à eleição da nova mesa. Parágrafo único. Se não for eleita a nova mesa, continuará um exercício anterior, a qual incumbirá o proceder à eleição e presidir a instalação da Assembleia, bem como apresentar o Poder Legislativo até a Constituição Federal. Basicamente, o trecos do título 1 só fala a ordem da presidência lá e a votação, né? Fala onde é, o local, fala quando os dias, né? Os dias 15 de alguns meses aqui, o que, tipo 15 horas, 15 de março, E toda vez que não tem mais pessoa, tem que fazer eleição, né? Basicamente isso, né? Tchauzinho! O próximo é o título 2 das órgãos da Assembleia, né? Mas só que tem muito mais coisa. Do título 2 é o artigo 10 a 77. Eu não quero ficar fazendo um monte de vídeo de cada órgão, né? Basicamente, o que eu já vi desses trecos dos órgãos vai falar, tem um capítulo do presidente, daí tem um capítulo da Assembleia Plenária, daí um da mesa, daí das comissões. Tem um monte de coisa, né? Muito complicado. Tchauzinho.